Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 25 de junho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo hoje está o meu colega Paulo Miller, também jornalista da TVA. Muito bem-vindo, Paulo, ao programa Conecta. Obrigado, Delona. Lembrando que a programação do Conecta e toda a programação da TVOL está em sinal aberto na Grande Florianópolis, também em Blumenau, e você pode acompanhar também a nossa programação pelo YouTube da Assembleia Legislativa. E se lembrando também que o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje aqui do programa Conecta falando de uma grande audiência pública que foi realizada na tarde de ontem aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Uma audiência pública que trouxe muito público aqui para o Parlamento Catarinense, muitos estudantes, reitores de universidades, muitos deputados, dirigentes também de entidades públicas aqui do Estado, para falar sobre o programa Universidade Gratuita, um programa promovido pelo governo do Estado que oferece bolsas de estudos nas universidades aqui do Estado. Vamos acompanhar na reportagem como é que foi essa audiência pública realizada então na tarde de ontem. Dezenas de estudantes e dirigentes de universidades estiveram na sede do Parlamento Catarinense para acompanhar a audiência pública promovida pela Alesc para discutir o programa Universidade Gratuita, que concede bolsas de estudo para universidades comunitárias, e o Fundesc, fundo destinado para bolsas em instituições particulares de ensino. O encontro, que reuniu autoridades de diferentes órgãos públicos e contou com a participação da maioria dos deputados, foi promovido pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Educação e Cultura. O parlamento deverá formar um grupo de trabalho para avaliar as sugestões de alterações apresentadas durante a audiência. A constituição de uma comissão formada de 5 pessoas que integram as comissões que tratam do tema, para num tempo célere não só a aprovação das 2 medidas provisórias, como também de sugestões que vários deputados apresentam ao texto original da lei, aperfeiçoando a fiscalização e colocando critérios que colocam os alunos com renda mais baixa e com necessidades de ingressarem na universidade gratuita em condições de serem os alunos beneficiados. Graças à participação de todos, uma presença de praticamente 30 deputados em plenário, com a participação do Tribunal de Contas, a Secretaria de Educação, o Sistema Ampesc, o Sistema CAF, os estudantes, os pais, a participação muito boa. Tivemos a oportunidade de escutar os reclamos e escutar as sugestões. E agora vamos fazer um relatório ao presidente da Casa para que ele possa tomar a decisão final de como proceder daqui para frente. A minha sugestão é que possamos fazer aí 2 projetos de lei. Um projeto de lei ordinário para modificar o sistema Ampesc e um projeto de lei complementar para modificar o sistema da CAF. Na audiência, os participantes reconheceram a importância do Universidade Gratuita e do Fundesc, mas defenderam alterações buscando aprimorá-los. Entre os pontos principais estão mudanças no calendário para as inscrições do programa, a padronização de documentação dos interessados, o aprimoramento dos sistemas de controle e fiscalização das bolsas, a fim de evitar inconsistências, como as apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, além do endividamento de alunos que teriam direito à bolsa, mas não a conquistaram. Eles passaram no vestibular, isso foi lá o ano passado, antes de alterar a lei, e eles foram chamados para entrar na universidade. E com isso, eles têm que pagar a matrícula. Porque o programa, hoje, ele não é como o ProUni, que você primeiro concorre e depois você, se tu está apto. Agora tu tem que estar matriculado para concorrer. Então, a medicina é 12 mil. Eles venderam o carro, todas as suas economias e, com isso, pagaram a matrícula, aguardando o programa. Debatemos a necessidade da ampliação desse orçamento, mas junto disso também a garantia de que os estudantes que estão endividados, a partir das instituições de ensino, consigam ser acolhidos dentro dessas universidades e solucionar esses problemas, seja pela dissolução das dívidas ou garantindo a matrícula, a rematrícula desses estudantes e até mesmo o trancamento, se for o caso do estudante solicitar. Essa alteração que vem nesse edital de concorrer ao processo eleitoral antes da matrícula é muito importante porque a gente garante principalmente que as pessoas que não tinham esse valor para conseguir acessar a universidade gratuita antes, que seria o valor da matrícula, agora vão poder concorrer. Então, a gente amplia ainda mais
o acesso dessas pessoas e o real intuito da universidade gratuita, que é contemplar as pessoas que têm um índice de carência mais alto. Então a gente vem hoje aqui com esse principal intuito, que é defender a universidade gratuita, pontuar a importância do programa dentro do Estado e fortalecer ainda mais as melhorias, porque a gente tem que ser propositivo. É um programa que ele tem que existir, tem que ser defendido, mas sempre estar apto a sofrer melhorias para que a gente consiga, de fato, atender e melhorar a realidade dos estudantes de Santa Catarina. A secretária de Estado da Educação, Luciane Sereta, participou da audiência pública e classificou a Universidade Gratuita como a maior política pública de acesso e permanência estudantil mantida por um Estado no Brasil. Segundo ela, 81% dos beneficiados vieram da escola pública e 85% deles são trabalhadores, com renda média de R$ 2.200 por mês. A secretária reforçou que uma série de ajustes já estão sendo feitos no programa. O primeiro ajuste desse semestre foi o encaminhamento pelo governador Jorginho Mello de uma medida provisória para que nós pudéssemos lançar o edital e os estudantes inscreverem-se para o programa sem a necessidade de estar matriculados. Isso foi uma medida muito importante. E do ponto de vista da melhoria, eu diria, ainda do sistema de controle, nós já lançamos o Disque Denúncias, nós já ampliamos a comissão de trabalho para fazer o monitoramento do programa, nós também solicitamos ao Tribunal de Contas a nominata dos estudantes de maior impacto aí entre renda e bens patrimoniais. Durante a audiência pública, vários deputados destacaram a importância da manutenção do programa Universidade Gratuita e da busca por aprimorar as iniciativas. A gente deixou muito claro, de forma explícita, muitos deputados membros da CCJ, principalmente o deputado Napoleão, da minha parte também como presidente, que a gente precisa da celeridade a isso. Isso é um assunto que está angustiando famílias catarinenses, que é até difícil falar, tem famílias que estão quebradas, não tem mais como se alimentar dentro de casa para tentar manter o filho dentro de um sonho, dentro de uma universidade, porque eles se matricularam e precisam se manter ali. A Assembleia Legislativa está antenada e de lupa naquilo que é importante para a vida do catarinense. Por isso teve protagonismo na aprovação da Universidade Gratuita e por isso teve novamente o protagonismo em permitir essa audiência pública, chamando os órgãos de controle, todos os envolvidos, para buscar o aperfeiçoamento e a correção do programa naquilo que pode ser melhorado, naquilo que pode ser aperfeiçoado e naquilo que pode ser corrigido. Isso demonstra a proatividade da Assembleia Legislativa em sempre buscar estar ao lado da catarinense nas necessidades mais prementes do povo de Santa Catarina. Assunto que a gente segue acompanhando então aqui com as equipes de comunicação da Assembleia Legislativa. E hoje pela manhã tivemos reunião da Comissão de Finanças e Tributação aqui do Parlamento e o assunto de destaque foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui para Santa Catarina, Paulo. Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, Adelana, que é importantíssima e tem um protagonismo muito intenso da Assembleia Legislativa para fazer essa construção. Ela é uma lei que vem do Executivo, vem do Governo do Estado e que vai traçar justamente aquilo que o Estado vai gastar e arrecadar no próximo ano. Então, os deputados começaram a fazer análise desse projeto, houve já a apresentação de pelo menos 12 emendas individuais, outras 2 ao anexo desse projeto e hoje, durante a reunião da Comissão de Finanças e Tributação, houve um pedido de vista coletiva desse projeto. Isso porque foi apresentado o relatório para os deputados, foi também apresentado o parecer dos órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado, que já deu um parecer favorável, não teve nenhuma objeção com relação a essa LDO proposta pelo Governo do Estado, mas agora é preciso fazer toda a análise desse relatório apresentado pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o relator da LDO aqui na Alesc, e também dos pareceres dos órgãos de controle. Já está marcada uma nova reunião da comissão para a próxima semana, onde deve voltar então em pauta a LDO. A título de curiosidade, o Governo do Estado está esperando para o ano que vem uma arrecadação em torno de quase 58 bilhões de reais. Então é um momento que os deputados fazem essa análise desses recursos, como que esses recursos também vão ser gastos e podem propor, então, essas emendas que foram propostas e apresentadas hoje no relatório. Isso, então, na Comissão de Finanças e Tributação. Então, semana que vem, a gente segue acompanhando também a tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui na Assembleia Legislativa. Isso tudo na Comissão de Finanças e tivemos ontem também reunião da Comissão de Constituição e Justiça também com análise e aprovação de alguns projetos. Paulo acompanhou também essa reunião e um dos projetos que foi aprovado prevê um termo de cooperação entre o Governo do Estado e as guardas e polícias municipais. É uma PEC, né, Deluana? Uma PEC que é uma proposta de emenda à Constituição que altera o artigo 105 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Pela proposta apresentada pelo deputado Napoleão
Bernardes, a ideia é fazer com que o Estado reconheça o trabalho das guardas municipais e também das polícias municipais, podendo firmar termos de cooperação, tanto técnica na formação dessas guardas, dessas polícias municipais, quanto também apoio financeiro, com munição, com equipamentos, para que essas guardas municipais e essas polícias, elas possam de alguma forma também se equivaler às forças de segurança, sem chocar, claro, com as outras forças de segurança. O deputado Napoleão Bernardes comentou, inclusive, sobre essa PEC. Deputado, vamos primeiro falar um pouquinho do objetivo dessa PEC, né? Porque a ideia dela não é trazer um confronto entre as forças de segurança, e sim uma união de esforços em prol da segurança pública. O grande propósito é a união de esforços, é a soma, é a cooperação, é um trabalho coordenado, conjunto, para que haja uma soma, uma multiplicação do poder de atuação justamente das forças de segurança num sentido amplo. Guardas municipais também têm um papel importante de inibir o crime, de prevenir a criminalidade, porque sempre tem algum agente do Estado que está lá fardado, isso inibe naquele entorno a ação da criminalidade. E há uma prevenção de crimes em relação a isso. E um dado muito importante, Santa Catarina pode ser o estado pioneiro, o primeiro estado do Brasil a ter um marco constitucional para incorporar as guardas municipais também como uma força de segurança, jamais concorrendo, mas pelo contrário, somando e cooperando com as demais forças de segurança para fazer o enfrentamento da criminalidade e garantir aquilo que todo mundo precisa, que é a segurança para a população. Na prática, o que poderia ser feito, né, a partir do momento em que esse artigo 105, né, da Constituição for alterado? Ao incluir na Constituição o reconhecimento de que as guardas municipais também têm um papel em relação à segurança pública, jamais concorrendo, mas sempre somando um esforço concentrado e cooperado de atuação conjunta com as demais forças de segurança, isso vai permitir ao Estado e aos municípios, em comum acordo, se assim o desejarem, a celebração de termos de cooperação técnica. Primeiro, para a formação desses profissionais, desses guardas, desses agentes. O Estado de Santa Catarina tem excelência na formação de policiais militares, policiais civis. Então, esse know-how pode contribuir para os municípios na formação dos seus guardas, dos seus agentes. É um primeiro ponto. E o segundo, também a celebração de convênios para o compartilhamento de estrutura. Viaturas, coletes, armamento, munição, tudo aquilo que materialmente seja necessário para o bom desempenho dessa missão. Lembrando então que essa PEC ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação e também de Segurança Pública antes de seguir para a votação em plenário e depois ser aprovada, né, para sanção pelo governo do estado e ser transformada em lei aqui em Santa Catarina. E agora a gente fala um pouquinho sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa e também dos deputados estaduais com a nossa colega Camila Borges. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Delu, Paulo. Olá para você que nos acompanha. Dos destaques das redes sociais dos deputados, nós separamos um post do Carlos Humberto, do PL, em que ele comemora o aumento da vinda de turistas para Santa Catarina. De 2025, comparando 2025 com 2024, o deputado fala que a gente teve um aumento de 67% dos turistas vindo para cá. Então, o Carlos Humberto comemora esse crescimento e ele que preside a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa. Então, o deputado fala que o trabalho que tem sido realizado na comissão se reflete nesse aumento de turistas vindos para Santa Catarina. Se você quiser acompanhar mais sobre o trabalho do deputado e também outras ações, basta segui-lo nas suas redes sociais no @carloshumbertobc. E dos destaques das redes sociais aqui da LESC, nós separamos um post que fala sobre os 12 projetos de lei que foram aprovados na sessão do ALESC itinerante que aconteceu em São Miguel do Oeste. Dentre esses projetos de lei, tem um que regulamenta a questão das máquinas agrícolas poderem transitar em rodovias estaduais, tem outro que fala sobre a questão de uma rota da pesca esportiva, outro que fala sobre o Dia do Transista Afro. Então, se você quiser saber mais sobre esses projetos que foram aprovados na sessão da ALESC itinerante de São Miguel do Oeste, que são projetos mais voltados para o Oeste também, você pode acompanhar no nosso post do Instagram e também nos posts da Agência L. Então, por hoje é isso, fico com vocês. Ok, Camila, muito obrigada. Então, trazendo os destaques dos deputados e também das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E também tivemos aqui no Parlamento Catarinense, nessa semana, a presença de indígenas de várias regiões aqui do estado, indígenas das etnias Cangangue, Xoclengue e Guarani. Eles vieram protestar contra alguns projetos de lei que estão tramitando em Brasília, no Congresso Nacional. Foram realizadas manifestações em várias partes do país. A nossa colega jornalista Alessandra Flores acompanhou esse momento e traz mais informações.
Uma mobilização nacional que também foi realizada em Santa Catarina. Cerca de 300 indígenas dos povos Guarani, Caigangue e Xoclém se reuniram na sede da Assembleia Legislativa para protestar contra projetos de lei apresentados no Congresso Nacional que ameaçam territórios reivindicados por eles, como a Lei do Marco Temporal 14.701 de 2023, o PL 2159 de 2021, que altera normas e diretrizes gerais para o licenciamento ambiental no Brasil, e o Decreto Legislativo PDL 717 de 2024. A gente também se reuniu com os 3 povos que hoje temos no estado, que é o Caigangue, o Guarani e o Xoclém, para se manifestar contra esse projeto de lei, né, apresentado pelo Esperidião Amin, né, e que é o PDL 717, onde vem contra os territórios demarcados, né? E como hoje a gente tem recentemente o território Morro dos Cavalos, que recentemente foi demarcado, nós temos Toldimbu, né, que é mais lá para o oeste, um outro território também que foi demarcado, não, homologado, né? A gente já conseguimos a homologação, aonde ele vem contra a Constituição, né, querendo derrubar esses territórios homologados. Os líderes indígenas também entregaram documentos ao deputado Marquito, do PSOL, e ao presidente em exercício da Alesc, Padre Pedro Baldiceira, do PT, com as reivindicações. Eles são atingidos por estas mudanças, tentativa da mudança através de leis, da própria Constituição. E, portanto, essas mobilizações que eles realizam no Brasil afora é exatamente manifestando a sua resistência no sentido de garantirem os direitos que historicamente conquistaram. Está acontecendo no Brasil inteiro e a gente acabou recebendo eles aqui na Assembleia Legislativa e apoiando as reivindicações que foram realizadas com documentos pelas entidades representativas, as lideranças, e agora a gente vai estudar esses documentos e transformá-los em atos legislativos nossos. Lembrando também que a cobertura completa desse momento realizado aqui na Assembleia Legislativa está na nossa agência de notícias www.alesc.sc.gov.br. Agora a gente fala um pouquinho sobre o programa Alesc Inclusivo, um programa desenvolvido aqui pelo Parlamento que oferece bolsas de trabalho aqui na Assembleia Legislativa. As inscrições para esse programa também terminavam na segunda-feira que passou agora e foram estendidas até a próxima segunda-feira, Paulo. Até o próximo dia 30, uma boa oportunidade para quem está buscando aí uma vaga de estágio e com bolsa, viu, gente? Para quem for se inscrever aí, ó, tem uma bolsa prevista de R$ 1.050 para os estudantes do ensino fundamental, médio e técnico e de R$ 1.233 para estudantes do ensino superior. Todas as informações estão no site da Alesc, você pode entrar ali alesc.sc.gov.br e fazer a sua inscrição. Isso, lembrando que hoje, quarta-feira, é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, sempre com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima edição. Daqui a pouquinho, então, começa a sessão aqui. Você pode acompanhar pelas redes sociais da Alesc e também pelo YouTube, @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos.